Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula de desenvolvimento pessoal. Eu sou o professor Thiago Camargo, estou aqui para ajudar vocês a se desenvolver, se autoconhecer e a ter inteligência emocional para se destacar no mercado de trabalho e na vida pessoal, tá bom? Pessoal, na última aula nós iniciamos o nosso projeto Controles com o assunto liderança, tá? Formação de líderes. Então nós ouvimos diversas opiniões, né, sobre autores do que é liderança e algumas características, mas foi algo muito raso. Hoje nós iniciaremos o segundo conteúdo, né, que é o capítulo 2, que é características de um líder. Pessoal, então na aula de hoje o que nós vamos aprender? Primeiro, as características de um líder, como conduzir pessoas para o sucesso, né, o sucesso nos resultados e como desenvolver liderança em nós e nos nossos líderes também. Beleza, pessoal? Então, já que, né, a gente já estudou o que é liderança e quais podem ser as características de um líder, vocês sabem quais são elas realmente? É muito importante a gente pensar nessa questão de construir a liderança em nós mesmos e no nosso líder também. Então, quando nós trabalhamos em nós mesmos, nós aprimoramos as nossas qualidades de liderança. Como eu falei para vocês, você pode não ter a pretensão de ser um líder, ser um chefe, um gestor, um gerente, mas em algum momento você vai precisar desempenhar a função de liderança, seja em qualquer âmbito, pessoal ou profissional, formalmente ou de uma forma não sancionada, que é o que a gente já citou na aula passada. Beleza? E desenvolver isso nos nossos líderes, porque com o nosso aprendizado a gente pode influenciar as pessoas para o lado bom, né? Influenciar as pessoas para o desenvolvimento, para a melhoria contínua. Então você pode sim, né, fazer com que o seu líder seja ainda melhor do que ele já é. Beleza, pessoal? Então liderar, gente, é conduzir da melhor forma as pessoas e os recursos para a conquista de um excelente resultado, tá? Então, o líder é ele que vai conduzir a equipe para um excelente resultado, que vai conduzir a equipe para o sucesso, tá bom? E pensando nisso, a gente precisa saber o que o líder precisa ter. Então, nós temos alguns pontos que são citados aqui na nossa apostila. Então, poder de comunicação. O líder precisa se comunicar com clareza, precisa ter uma comunicação efetiva e clara. Isso é primordial. Segundo ponto, estratégia. O líder tem que ser estrategista, ele tem que ser um planejador, que vai planejar da melhor forma como desempenhar tudo aquilo que ele tem planejado, tá bom? Então ele precisa ter estratégias. O líder precisa ter também visão. Ele precisa ser um visionário, uma pessoa que vê além do que já está acontecendo, que prevê o futuro, que tem ações que vão, né, acontecer daqui a algum tempo, mas que ele já está prevendo, que ele já vai saber como lidar com os problemas, tá? Por exemplo. Então ele precisa ser um visionário. Poder de união. O líder, ele faz parte da equipe, a gente já estudou isso. Então ele tem que ter o poder de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas se unam em prol de um propósito e de conseguir o resultado da equipe. Habilidade de coaching. O líder, ele tem que ter habilidade de coaching, como se fosse um treinador, um motivador que vai motivar a pessoa. Onde eu estou? Qual o caminho que eu tenho que percorrer e onde eu quero chegar? Então isso é um auxílio que vem do líder. Ele precisa ter essa habilidade, tá? A habilidade de lidar com relacionamentos. Ele tem que ter muita habilidade de se relacionar com as pessoas e de auxiliar com que as pessoas melhorem os seus relacionamentos. Porque o relacionamento é tudo num trabalho em equipe. Imagina uma equipe sem relacionamento ou com um relacionamento ruim, ela não acontece, os resultados não são atingidos. Então por isso que é importante essa habilidade de lidar com relacionamento. Habilidade de negociação. Ele precisa saber negociar, não só em questões de negócios financeiros ou negócios de venda, mas sim em negócios de troca de serviços, de favores. Então, às vezes, no meio de uma equipe, eu preciso negociar algo com a minha equipe. Olha, eu preciso que vocês façam isso e eu vou fazer isso e juntos a gente vai conseguir atingir o resultado. Então, essa negociação, essa divisão de tarefas é muito importante para o líder também.
Transparência. O líder precisa ser uma pessoa clara, transparente, onde as pessoas vão poder confiar, porque vão saber que ele está desempenhando o papel dele da melhor maneira. Então eles vão saber que eles podem confiar no líder, tá? Diálogo. Diálogo é um outro ponto que é muito importante. Se não houver diálogo com a equipe, com o time, entre o líder e a equipe, não conseguem se atingir os resultados esperados, tá? Cada um acaba indo para um lado. Então todos têm que estar muito em união, ter um diálogo muito claro, uma comunicação muito clara, para que os focos e os objetivos sejam únicos dentro da equipe, tá? Então essa é um ponto muito importante. Responsabilidade. O líder tem que ser uma pessoa responsável, que dê exemplo, que seja um exemplo para os demais, tá? Não adianta ser uma pessoa que não tem compromisso, não é uma pessoa responsável, então tem que ser uma pessoa que tenha responsabilidade. É um outro ponto importante. Adaptabilidade a ajustes e mudanças, tá? Ele tem que ser uma pessoa aberta a mudanças, que está sempre disposto a mudar, a evoluir, a progredir, a seguir um novo caminho quando for necessário. Então, o líder ele tem que ser adaptável às mudanças de cenário, de mercado. Esse é um outro ponto importante. Então, temos um outro ponto também, que é a capacidade de se colocar fora e observar o problema de fora. Então, a capacidade de observação dele, de analisar as situações, problema de fora da situação. Então, ele vai analisar um problema que está acontecendo na equipe de fora e vai conseguir ter um parecer, vai conseguir trazer resolução para aquele problema. E, por último, mas não menos importante, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, de pensar como o outro está pensando, pensar com a cabeça do outro, por que ele pensa daquela maneira, por que ele raciocina daquele jeito. Então é um outro ponto importante que a gente precisa saber. Mas, agora pensando por outro lado, tem os pontos que coisas que o líder não pode fazer, que é importante a gente citar, tá? Não pode ter falta de visão e estratégia, fofoca, não pode ser uma pessoa fofoqueira, tem que ser uma pessoa confiável, falta de transparência na comunicação, a gente já falou, tem que ser transparente, não respeitar os limites dos demais, saber que cada um tem o seu momento, o seu limite, né, a sua velocidade para fazer as coisas. Mau humor crônico, aquela pessoa mal-humorada por natureza, isso não pode acontecer com um líder, tá? Isso também é muito importante. Falta de gentileza, não é porque ele é um líder do setor, que ele não vai pedir por favor, obrigado, com licença. Isso é básico, tá bom? Competitividade exagerada. Criar um clima de competitividade exagerado, isso também não é legal para um líder. Abuso de poder. Não é porque ele é líder que ele pode tudo, tá? Ele não pode abusar do poder que ele tem como líder. Falta de qualificação profissional. Tem que ser uma pessoa qualificada, com certificações, com cursos, uma pessoa que se aperfeiçoa. Isso também é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Excesso de problemas pessoais no trabalho. Pessoa que leva muitos problemas pessoais para o trabalho. Isso também é algo que afeta muito no desempenho de uma liderança, tá? É outro ponto. Cansaço físico e mental. Uma pessoa que vive cansada físico e mentalmente. Falta de diálogo, né? Confiante em si e na equipe. Então, uma pessoa que não fala as coisas com confiança, que não é positiva, que não vê confiança na equipe, que não vê positividade na equipe. É uma pessoa que vai falar assim, eu acho que a gente não vai conseguir, desse jeito a equipe não vai longe. Então, esse é um ponto também que não pode acontecer com o líder. E excesso de paradigmas, que é outro ponto que também a gente tem que observar. Então, pessoal, uma coisa que é importante a gente associar, que assim como os agricultores, o agricultor ele planta coisas boas para colher coisas melhores ainda. O líder também, ele vai plantar ideias, vai motivar a equipe, vai cultivar aquele terreno fértil para poder colher coisas boas e maravilhosas lá na frente. Então é isso que ele tem que fazer, ele tem que ser como um bom agricultor.
Então é essa a visão que o líder tem que ter, é esse comportamento que ele tem que ter. Então ele tem que ter um comportamento que dizemos que é fundamental, né? Que ele é um agente de mudança, ele é um agente de mudança ali naquele ambiente, no lugar que ele trabalha, tá? Pessoal, isso é um pouco das características da liderança, tá? Eu mandei aqui junto com esse conteúdo a nossa questão dessa semana. Nós nos vemos na nossa aula de sábado para tirar dúvidas, esclarecer e entrar ainda mais nesse assunto. Espero que vocês acompanham, leiam esse conteúdo, assistam esse vídeo. E nós nos vemos no sábado. Aí depois de sábado vocês podem responder a questão que está lá no Google Sala de Aula. Tá joia? Pessoal, por hoje é só. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau!